Gente, voltei, hein? Aconteceu alguma coisa aqui na internet, mas estamos de volta, vamos chegando, vamos chegando. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, liderança, descortinando a liderança de Açoeiro. Vamos lá, povo, vamos retornando. Vamos lá. Quem estiver chegando, fala pra mim como que tá o som, como que tá o áudio. Se continua travando ou se já tá normal. Normalizou, Rose? Vê pra mim, meu amor. Vê pra mim se normalizou, que nós iremos dar seguimento aqui a esse propósito. Tá bom? Carol, seja bem-vinda, meu amor. Deus abençoe. Uma live rápida, tá? Melhorou, né, Rose? Ai, que bom. Manda pra pastora lá de novo. Ó, live rápida, live de esclarecimento. É uma live para líderes, mulheres líderes, homens líderes, ok? Eu vou enviar aqui para mais 5 pessoas também. Envia comigo aí, Rose, para mais algumas pessoas. Vamos destrinchar um pouquinho essa área da liderança, extremamente necessária. Vamos lá, gente. Então, nós já destrinchamos aqui um pouquinho, né, do que é a verdadeira liderança. Paz, minha pastora. Pastora, manda para mais 5 amigas aí, 5 mulheres de Deus que precisam ouvir essa palavra. Esse conteúdo, na verdade, é um conteúdo que vai nos ensinar a olhar um pouquinho mais profundo para dentro da palavra de Deus. Aonde nós estamos acostumados a olhar para essa passagem, olhar apenas para Vashti e dizer, Vashti desobedeceu e ponto. Ok, Vashti errou, não deveria ter desobedecido, mas qual foi o cenário e o contexto que levou a esse momento de desobediência? Essa palavra, esse conteúdo é para líderes maduros que irão entender que eu não estou dizendo que a desobediência foi certo, ok? Vashti errou em desobedecer, mas existiu ali um contexto e um cenário na liderança de Açoeiro. É por isso que nós que somos líderes precisamos o tempo todo nos autoexaminarmos como está sendo a minha liderança. Porque dependendo da maneira que eu lidero, isso vai trazer resultados. Às vezes resultados desnecessários, que não precisavam acontecer. Tudo mediante a nossa liderança. Então, o que o rei Assuero fez? Qual foi a sua conduta? Como foi o seu posicionamento como líder que permitiu que aquele contexto chegasse naquele cenário de desobediência? Vamos entender isso? Então, olha só, gente. Eu vou ver se eu deixo essa live salva, mas eu preciso que você compartilhe, que eu só vou deixar salva se tiver 10 pessoas na live. Então, envia aí para mim, para mais 5 pessoas cada um, e a gente vai chegar ao nosso objetivo, amém? Então, o foco é no rei Assuero, tá? O foco é no rei Assuero. Tainá voltou, meu amor, Deus abençoe. Então, o foco é no rei Assuero, aonde nós vamos entender que liderar é desenvolver pessoas. Toda vez que você quer saber se está sendo um bom líder, olhe para você, ok? Olhe para você. Talvez a atitude de você olhar para você e se autoexaminar vai impedir que algumas coisas aconteçam na sua liderança, no meio da sua equipe, dessa instituição, da sua casa. Dependendo da maneira que você lidera, pode modificar algumas coisas nesse cenário. Carol, mas eu não sou líder da igreja, mas você é líder da sua casa. Obrigada, Rose. Você que é mãe, você é líder sobre os seus filhos. Você exerce um determinado governo sobre a sua casa. Você que é marido, você exerce liderança sobre a sua família. Você é o cabeça. E o seu cabeça é o Senhor Jesus, que é a nossa maior referência de liderança. É e sempre será o nosso Senhor Jesus. Existem alguns líderes que pensam assim, eu sou pastor presidente ou eu sou marido, eu não tenho ninguém acima de mim, não preciso de ninguém acima de mim. A verdade é que você precisa ter sempre alguém acima de você.
E se você não tem um pastor, se você não tem outra pessoa acima de você, você tem Jesus Cristo. Que esse é a nossa maior referência de líderes. Por isso que a gente diz, se a igreja feriu você, falhou com você, se o seu marido falhou com você, você vai falhar também? Não, peraí. Existe uma referência maior do que a que você tem aqui na Terra, uma referência que veio, governou sobre a Terra, sobre nós, e não pecou. Teve uma liderança excepcional. Não é que nós não iremos pecar, ok? Mas a liderança de Jesus foi excepcional. Ele era perfeito, não tinha pecado nele. Nós temos, mas se precisamos de uma referência, essa referência deve ser Jesus. Existem pessoas que falham demais porque olham para o homem. Seja bem-vinda, Isabela. Seja bem-vinda, Mariana. Pessoas que erram na sua liderança porque olham para os erros do homem. Um conselho que eu dou para você, antes de olhar para o homem, olhe sempre para a sua maior referência de liderança, que é Jesus Cristo. O que Jesus fez quando foi resolver um problema? Como ele procedeu com os fariseus, com aqueles que diziam que eram e não eram? Como ele procedeu com o povo mais humilde, com o povo com poder aquisitivo maior? Como Jesus procedeu em cada uma das situações? Com os acusadores. Teve situações muito comuns com as que nós vivemos hoje. E como ele procedeu? Hein, mamãe? Hein, líder de casa? Líder de ministérios? Mulheres líderes de ministério? Como foi que Jesus agiu? E hoje como você está procedendo? Ok? Faça essa autoanálise, porque a autoanálise ela vai nos impedir de viver mais experiências em nossa liderança. É claro que a liderança, olha, hoje é dia 4 de maio, e talvez daqui a um ano você vai olhar aqui para trás e você vai falar assim, nossa, quanta coisa eu errei, quanta coisa eu falei na minha liderança. Mas, muitas das vezes, erros que não foram premeditados, erros involuntários, erros tentando acertar. É diferente quando vivemos uma liderança desorganizada. Então, nós erramos demais. Erramos sem precisar viver esse tipo de cenário que nós iremos ver aqui no Rei Açoeiro. Josenilda, seja bem-vinda, meu amor, a essa live. Conteúdo riquíssimo. Então, você vai olhar para trás e você vai falar assim, o quanto que eu cresci. Sempre teremos erros. Sempre teremos coisas para consertarmos. Sempre iremos olhar para trás e ver o quanto nós já crescemos. Mas nós podemos, como líderes, evitar alguns tipos de erros que eu vou citar para você aqui agora. Ok? Então, olha só. O foco hoje não é em Vaxi. O foco hoje é no rei Açoeiro. Vaxi desobedeceu a ordem do rei. Vai lá e chama a rainha, pede para que ela se apresente aqui com a coroa, porque eu quero expor a beleza dela para os meus convidados. O comando do rei, a ordem do rei, foi essa para Vaxi. Agora, o que Vaxi faz? Vaxi, ela recusa. Oi, meu amor, Yasmin, seja bem-vinda. E agora, Vaxi, ela recusa essa ordem do rei e ela simplesmente não vai. Ela não vai, ela desobedece a uma ordem do rei. Gente, naquela época, a ordem de um rei era decreto. Deveria ser obedecido, senão a pessoa corria risco até de morrer, até de morte. Então, ou seja, Vaxi, ela foi muito ousada ali naquele não. Ela foi muito corajosa em dizer não ao rei. Mas vamos entender esse cenário. A palavra do Senhor vai dizer que nessa época desse não de Vaxi, era uma época em que estava acontecendo uma grande festa no palácio. O rei, no seu terceiro ano, gente, não vou enfadar, vai ser rapidinho só para vocês entenderem o cenário. No terceiro ano do seu reinado, ele faz um banquete. Carol, por que tinha uma grande festa de 100 e poucos dias de festa? Tinha vários motivos para essas festas acontecerem. Uma delas era o cenário político. Essa festa aqui, ela tinha como objetivo questões de guerra. O rei precisava de apoio. Apoio do povo, apoio dos servos, apoio dos príncipes, ele precisava. Então, ele tinha que fazer alguma coisa para agradar esse povo. E olha o que ele faz. Ele faz um banquete de muitos dias de festa. Comida liberada, bebida liberada, e o povo fica muito feliz. O povo fica muito alegre. Quem não quer uma festa que dure bastante tempo, com tudo liberado, sem reservas, não é isso?
Agora, o que nós vamos entender? No versículo 8, fala sobre essa festa. Fala que o rei mostrou suas riquezas. Fala que o rei expôs todo o seu poder, o palácio, as riquezas. Deu aquele banquete, aquela festa enorme. E o que isso vai nos trazer? Afirmação de poder. Presta bem atenção. O rei precisava da graça do povo para obter apoio mais à frente. Só que o que ele faz? Quem precisa aprovar ainda não é. E ele estava provando quem ele era, o poder que ele tinha nos bens materiais. Então ele faz uma festa, ele mostra o reinado, ele mostra o palácio, ele mostra os seus bens, dizendo, olha só, olha o quão poderoso eu sou. Olha o quão poderoso eu sou. Gente, tá parado aí pra vocês, tá tudo certo. Aqui tá tudo certo, pra mim. Tá? Se tiver parado mais alguém aí, me fala, tá bom? Seja bem-vindo, Márcio. Aqui pra mim tá tudo certo. Se travou, alguém me fala pra gente poder consertar aqui. Então, olha só. Uma liderança deficiente, porque ele precisava se afirmar quem ele era através do poder. Ó, a Tainá falou que tá tudo certo lá. Pai, Senhor, Márcio. Fala pra pastora sair e entrar de novo. Deus abençoe. Andressa. Então, olha só, se você é líder e você só consegue entender que você tem um poder quando você dá alguma coisa em troca, quando você começa a ostentar aquilo que você tem, quem precisa provar que é, não é. Entende? Quem precisa provar no externo aquilo que é, significa que dentro dele, ele não sabe quem ele é. Gente, isso aqui é uma chave, anote isso aí, pelo amor de Deus. Se você é um líder, ou você vê um líder o tempo todo, fica, paz do Senhor, Tamires, seja bem-vinda, minha pastora. Um líder que o tempo todo fica afirmando o seu poder, mediante aquilo que ele tem. Gente, é uma liderança deficiente. É uma liderança que ainda não sabe quem é. Uma liderança que não sabe quem é nem deveria estar liderando, porque vai trazer consequências para a sua vida e para os seus liderados. Então entenda isso, gente, live de maturidade, hein? Só vai ficar até o final quem for maduro para ouvir o que for falado aqui. É muito forte isso aqui. Pega essa chave. Quem precisa se afirmar no externo, que era alguma coisa, que é alguma coisa, significa que dentro dele ele ainda não está certo de quem ele é. Ainda não está com a sua identidade definida. E isso é perigoso demais. Um líder que expõe as suas riquezas. Um líder que faz festa em troca de afirmação. Um líder que expõe o seu poder para obter do povo essa afirmação. Gente, isso é muito sério. O primeiro erro do rei Assuero foi esse. Olha, descortinando a liderança do rei Assuero. Todo mundo foca em Vaxi. Hoje o foco é o rei Assuero. O que levou esse cenário de desobediência de Vaxi? Ela estava errada e ponto. Mas o que levou isso tudo a acontecer? Então, olha só. Primeira questão, afirmação de poder. Quem precisa provar que é, já não é. Precisa trabalhar a identidade. Se você é um líder assim, se você chegou aqui assim ou conhece um líder assim, é necessário passar por um trabalho de identidade. Redefinir essa identidade, entender quem você é em Cristo, para você poder governar e liderar de maneira saudável, ok? Outra questão, lá no versículo de número 8, vai nos mostrar uma coisa, gente. Controle disfarçado de generosidade. Tô correndo aqui porque a live é rápida, é objetiva. Anota o que você puder anotar. Controle disfarçado de generosidade. A Bíblia vai dizer que o rei, ele deixou o povo beber de maneira liberada. Não tinha reservas, podem ficar à vontade, beber o quanto vocês quiserem. Era uma maneira dele cativar o povo. Era uma maneira do povo cair na graça do rei, né? E, de certa maneira, dever um favor ao rei. Não, que isso, o rei foi tão bom comigo. O rei me tratou tão bem, né? O rei me recebeu no palácio, me deu o melhor. Não, eu preciso apoiar esse rei. Então, olha só, a estratégia do rei Assuero
para que ele tivesse certo domínio sobre o povo, era dando aquilo que o povo gostava. Era dando aquilo que agradaria ao povo. A paz do Senhor, pastora Lucimar, seja bem-vinda, meu amor. Anota tudo aí, minha pastora. Então, olha só, controle disfarçado de generosidade. Ele estava sendo generoso, dando o que o povo queria, o que o povo gostava. Para quê? Para lá na frente, o povo apoiá-lo. O povo está onde? Na mão dele. Vocês me devem um favor. Ei, eu não fui bom com vocês? Então, como é que é isso? Não tem como vocês não apoiarem o meu reinado. Não tem como vocês não me apoiarem nessa guerra. Então, preste atenção. Muitas das vezes, um convite, muitas das vezes, uma simpatia, um presente, uma porta aberta, nem sempre vai ser com boas intenções. Então, a gente precisa entender qual que é a intenção desse líder. Qual que é a minha intenção em oferecer tal coisa para o meu liderado? É com segundas intenções? Intenções de poder, de controle, intenções de decisões? Ou é um direcionamento de Deus? Ou é um direcionamento da liderança, uma necessidade da liderança? Perceba isso. Tem líderes que vivem barganhando em sua liderança. Existe uma troca, não é isso? Existe uma troca, não é mais agora direcionamento. Um líder agora que não age mais pela direção do Espírito, não age pela sabedoria do alto, age por troca. Permuta, é assim que se fala, né? Isso é perigoso demais, tá? O que o rei esperava em troca? Ele esperava que o povo estivesse na mão dele. Ponto final. Ele não estava sendo um rei bonzinho, ele estava sendo um rei muito intencional, muito estrategista, um líder estrategista. Isso é muito sério. Debaixo de qual liderança que você está? Qual é o tipo de liderança que você está exercendo? Pela sabedoria, pela inteligência divina ou por intenções do homem, do coração do homem, do ego do homem? Gente, anota, crente, como o Márcio falou aí. Meu Deus, olha só. O rei estava com o povo na mão. O que era aquele banquete? O que era ele mostrar as riquezas, os palácios? Rei, Márcio, lá em Ester 1. O que era ele mostrar as riquezas e o palácio e fazer todo aquele banquete, tudo liberado? Vitrine de poder. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que faz do chamado. Tem gente que faz da liderança, tem gente que faz da igreja, tem gente que faz da casa, da sua casa, uma vitrine de poder. Meu Deus do céu, gente, isso é muito sério. Márcio, você não é só um diácono observador, você é um líder da sua casa. A nossa liderança nós não exercemos apenas na igreja. Nós lideramos aonde nós estamos. Aonde colocamos a planta do nosso pé, nós praticamos a liderança de alguma forma. Então, olha só, em sua casa você é o líder da sua esposa, dos seus filhos. Entende isso? E é de extrema importância você entender como é que você está liderando a sua família. Se você está liderando por apenas ostentação, como nós falamos aqui no primeiro ponto do rei Assuero, se você está sendo um rei que se afirma no que tem, ou você apenas é? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe por que isso aqui é sério? Vamos abrir um parênteses aqui? Porque olha só, um líder que precisa forçar ser reconhecido que é líder, esse não é líder de verdade. Um bom líder e um líder de verdade é um líder que ele é reconhecido como tal. Nós chamamos de legitimidade. É quando eu não preciso falar que eu sou líder. Milena, seja bem-vinda, meu amor. Que honra ter você aqui. Um bom líder não é aquele que precisa gritar que é líder. Ele não precisa, em troca do poder, ganhar a autoridade de líder. Não, não, não. Ele é reconhecido como líder. Reconhecido como? Pelo seu proceder, pela sua conduta, pelo seu falar, a maneira que ele resolve problemas, a maneira que ele organiza, a maneira que ele conduz
um povo, uma equipe, uma instituição, uma cidade, um país. Hoje, você é líder da sua casa. A maneira como você governa a sua casa, direciona a sua casa, vai apontar se você é um bom líder ou não. Você está entendendo isso? Então, um homem que ele é observado como um bom líder, e ele provê sobre a sua casa, ele protege a sua família, ele é firme quando precisa ser, ele direciona seus filhos, ele impõe limites. Quem olha e observa diz, nossa, esse é um grande líder, é um grande pai, nossa, é um marido maravilhoso. Entende isso? Legitimidade, você não precisa falar que é. Você não precisa obrigar as pessoas a te reconhecerem como tal. As suas atitudes afirmam quem você é e as pessoas a reconhecem. Legitimidade. Gente, como está em deficiência essa legitimidade hoje? Porque a maioria dos líderes estão fazendo isso, vitrine de poder, expondo carteirinha de líder. Não é isso? Expondo o poder, expondo o que tem, e isso não é liderar. Ah, porque fulano tem carteirinha de pastor, então eu preciso obedecer. Não, não é isso, gente. O que leva a uma obediência? O que leva a obedecer uma liderança é a legitimidade dessa liderança. Vocês estão entendendo isso aqui? Gente, está ficando claro? Isso aqui é live para quem tem maturidade e vai ser uma live rápida. Então, olha só, vamos até o final comigo. Isso é para quem tem maturidade. Seja um líder legítimo. Anota isso aí para você não esquecer. Um líder legítimo, uma líder legítima não vai precisar fingir que é generosa para controlar ninguém. Praticar permuta. Olha, eu vou te tratar bem e aí você fica a favor da minha liderança. Não é bem assim. Você só vai tratar bem para alguém te reconhecer ou essa é a sua essência? Ou você é uma pessoa que trata bem as outras? Olha, eu vou te colocar nesse cargo para não haver transição de liderança. Você vai votar em mim. Você precisa me apoiar. Não, peraí. Qual é o direcionamento da sua liderança? Gente, anula a vitrine de poder. Tira a vitrine de poder. Tira da liderança de vocês. Olhe sempre para Cristo, que é a nossa maior referência de liderança. Próximo ponto, desgoverno. Gente, meu Deus do céu. O autogoverno emocional, ele é essencial. Quem me acompanha sabe que eu falo sempre sobre isso. Nós precisamos dominar nossas emoções. Tem gente que pensa assim, um líder chateou, fez alguma coisa que não deveria. Um liderado fez alguma coisa que não deveria e eu como líder, ai, que vontade de matar aquela pessoa. Eu preciso me segurar. Não, gente, não é assim. Calma. Você não precisa sufocar essas emoções. Dá raiva mesmo. A gente que lidera, a gente fica com raiva. Quem nunca ficou com raiva da esposa, do esposo, dos filhos? Quem nunca ficou com raiva de um liderado na igreja? Quem nunca ficou com raiva, às vezes, de um liderado no trabalho? Quem nunca ficou? Mas a questão é direcionar as suas emoções. Não agir sem governo, não agir de qualquer maneira pelo impulso da emoção. Opa, fez errado, se me incomodou, desobedeceu uma ordem. Vamos lá, como que eu vou resolver este problema? Esse problema vai me exigir um pouco mais de firmeza e não descontrole. Firmeza. Uma certa imposição para consertar este erro, porém, sem ofender, sem destratar, sem humilhar. Meu Deus. Ó, Márcio, risquei da lista, não pode matar. De jeito nenhum, a gente tem que ir pro céu, Márcio, em nome de Jesus. Então, olha só, gente. Pelo amor de Deus, governo emocional. Direcione as suas emoções. Um líder que não governa as suas emoções não governa a si mesmo, não vai governar bem ninguém. Carol, onde está isso? Lá no versículo 10. Açoeiro, ele faz o quê? Ele bebe. Ele bebe. E ele fica alegrinho. Gente, ele sai de uma mente sã e saudável para uma mente desgovernada, uma mente desequilibrada. Então, ele começa a agir pelo impulso. Ele começa a agir pela falta de domínio.
ele começa a agir sem sobriedade. Ele não está mais sóbrio. Agora ele está sob o efeito da bebida. Opa, quase caiu aqui. Agora ele está sob o efeito da bebida. E um bom líder, ele lidera de maneira sóbria. Um bom líder, ele lidera com domínio. E isso não tem a ver com bebida, porque eu tenho certeza que nós estamos aqui, não bebemos. Ô, glória! Mas isso tem a ver com governo emocional. Uma pessoa que não governa o seu emocional é como um homem bêbado, que age desequilibrado, que age sem domínio, sem medir as consequências. E agora o rei Assuero, como líder, ele bebe, ele fica sem domínio, sem equilíbrio emocional. E agora ele quer tomar uma decisão. Ai, gente, meu Deus do céu. Você conhece alguém assim? Isso é forte e é profundo, gente. Compartilha essa live para ninguém ficar de fora. Você conhece algum líder assim? Um líder que não tem governo emocional, mas ele está liderando. Ou você não é assim? Um líder que não tem governo emocional, mas está liderando uma equipe. É o que eu disse no início. Seus liderados são reflexo da sua liderança. Nossa, eu só tenho liderado desequilibrado. Então, olhe para você. Não é possível que a maioria é desequilibrado e não haja um desequilíbrio aí no seu interior. Antes de liderarmos o externo, precisamos liderar o interno. Um bom líder é aquele que entende que ele primeiro lidera a si. Porque a gente pensa que liderança é mandar. A gente pensa que liderança é impor. Faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E não é bem isso. Preste bem atenção, um bom líder, ele sempre vai à frente. Ou seja, um bom líder faz primeiro. Gente, e isso gera legitimidade. Ele nem vai precisar falar. Eu me lembro bem, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estava até falando com meu esposo esses dias, eu me lembro bem, uma irmã muito, mas muito abençoada que nós tivemos em nosso ministério. Era uma irmã que sempre estava comigo. Então, ou seja, eu estava liderando ela bem próximo. Ela estava sendo formada como uma líder. Ela ia nas minhas agendas, sempre pedia conselho, estávamos sempre juntas. E pensa, eu como líder da igreja, o que eu fiz? Marcava sempre faxinas na igreja e quem estava lá? Eu. Eu não só mandava, eu ia. Então, eu ia fazer as faxinas da igreja junto com as irmãs, faxinava junto com elas, dava aquele faxinão mesmo, saía de lá cansadas, acabadas. Mas a igreja ficava cheirosinha, limpinha, nós tínhamos muito prazer nisso. E aí, olha o que aconteceu. Uma certa época, ela chegou pra mim e falou comigo assim, missionária, na época ela me chamava assim, missionária, a gente veio fazer faxina, foi um dia que eu não pude estar. Ela foi fazer faxina com outras irmãs. E as irmãs estavam fazendo o quê? Faxinando por cima. Tirando só o pozinho, passando só a vassoura, só um paninho por cima, só pra dizer que faxinaram. Faxina não é isso. Faxina é mais profundo, não é isso? Agora, dá uma limpezinha, a gente dá aquela disfarçada, não é isso? Mas a faxina é mais profunda. Mas como aquela irmã estava muito acostumada a fazer faxina comigo, quando as irmãs começaram a fazer aquela limpeza por cima, ela falou assim, olha, a missionária não limpa assim não. A missionária, ela limpa mesmo, ela limpa profundo. Ela esfrega isso aí. Aí as irmãs falaram assim, então ela tinha que estar aqui, porque eu não vou fazer isso não. Olha, gente, numa mesma equipe existem vários tipos de pessoas. Entenda bem. Tapeada, é isso, Marta. A gente dá uma tapeada só por cima, né? Essa irmã que estava mais próxima de mim, ela fazia aquilo que eu fiz enquanto estava junto com ela. Perceba, eu não estava presente, mas ela continuou com aquela visão. A missionária me ensinou a limpar profundo, então eu vou limpar profundo. É para Deus. A casa do Senhor não pode ser de qualquer jeito. Então ela limpava profundo. Mas quem estava junto com ela, que não estava próximo a mim, não estava sendo liderada por mim, não estava dentro da visão, gente, começou a fazer tudo diferente. Meu Deus do céu, olha só isso. É uma chave, hein? Anote isso aí. Anote isso aí. Então, olha só, gente. Um bom líder é aquele que vai à frente. Foi o que eu fiz. Eu fui e fiz. Conforme eu fui e fiz, quem estava junto comigo vendo, fez também. Entende? E quando vieram outras pessoas fora da visão, incomodou os meus liderados. Porque eram pessoas que sabiam que não eram daquela maneira.
Olha só que loucura, gente. E mesmo que de maneira... Deixa eu me ajeitar aqui. E mesmo que de maneira, talvez, não proposital, aquela minha liderada estava liderando sobre as outras. Ei, não é assim. A visão não é essa. Nossa líder não faz assim. Então, olha só, gente. Um bom líder sempre vai à frente. Ele sempre faz primeiro. A gente só não manda. Ah, não, faz. Tem que ser assim. Mas o que eu estou fazendo? As pessoas sempre vão olhar para a sua liderança. Sempre. Então, seja um bom líder. Um líder que vai à frente e faz primeiro. Ou seja, líder, governa as suas emoções. Não adianta você pregar sobre emoções, pregar sobre domínio. Não adianta você pregar a Cristo. Muitas das vezes a gente prega a Cristo e não vive. Gente, nós estamos enganando a gente mesmo. Por que muitas pessoas não estão vivendo a plenitude de Deus? Porque elas só falam. Só falam. Já viu que a Bíblia fala que é uma espada de 2 gumes? Por que é uma espada de 2 gumes, gente? Porque corta para cá e corta para aí. Então, esse mesmo conteúdo que eu estou passando para vocês, ele serve para mim como líder e serve para vocês. Só que na maioria das vezes, os líderes fazem o quê? É a vitrine de poder, a vitrine da posição, não é isso? Sejam bem-vindos. É a vitrine do poder, é a exposição do poder e pouca ação. Meu Deus, gente. Isso é muito sério. Que tipo de liderança vocês estão recebendo e que tipo de líderes vocês estão sendo? Líderes que a espada é de um gume só, ele só pede, ele só manda, ele prega só para a igreja, ou ele ensina só para aquela equipe, dentro da casa. O que as pessoas costumam falar? Gente, isso é muito sério. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Meu Deus, gente, da onde saiu isso? Às vezes fico triste porque vejo meu líder ferindo pessoas com palavras. Ó, Márcio dizendo. Isso é resultado de quê, Márcio? Resultado de um desgoverno emocional. Tá? Também uma liderança imatura. Tá, Márcio? Infelizmente, hoje, muitos líderes são levantados antes do tempo, antes de serem formados como líderes. Muitos líderes são levantados, às vezes porque falam bem, às vezes pelo poder aquisitivo, às vezes pela sua performance, vamos dizer assim, entende? E não porque realmente carregam esse chamado para liderar. Meu Deus, gente, isso é muito sério mesmo, tá? Muito sério mesmo. Então, assim, tome cuidado, né? Até onde isso não afeta você como liderado, tá? Anota tudo aí que está sendo falado, tá? E observe bem. Então, olha só, o que dizem? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não existe. Isso não existe. Um bom líder, Gente, se você falava isso até hoje, agora você não vai falar mais. Olha, eu tô ensinando para você, isso aqui é uma chave. Isso aí, gente, é uma frase que as pessoas usam, né? Para poder permanecer na sua má conduta. Querendo ensinar alguém a ter uma boa conduta, estando ela em uma má conduta. Você não vai ser um bom líder assim. Você não vai formar bons líderes assim. A Bíblia diz que ensina o menino no caminho. Ou seja, você vai ensinar os seus filhos a serem bons filhos, fazerem boas coisas, serem honestos, sendo tementes a Deus, com você sendo com eles, junto com eles. Entende isso? Então não é só falar, é fazer. Entende isso? Deita aqui. Deita aqui perto da mamãe. Meu filho acordou. A Rose está dizendo assim, olha, já tive um líder, aliás, não só um, mas os que eu tinha me magoavam e fazia coisas que não agradava. Não agradava a Deus. E depois queria me ensinar algo que não tinha nada a ver. Então, exatamente. Nós damos aquilo que nós temos. Um líder que não tem governo emocional. Um líder que não tem presença de Deus. Um líder que não teme a Deus. Gente, porque vamos lá, no mínimo, um líder que teme a Deus, ele não vai ferir outras pessoas. Um líder que teme a Deus, ele não vai usar da sua autoridade para controlar outras pessoas. Entende isso? Gente, isso é muito sério, tá? Isso aqui não é para fazer, levantar um grupo de pessoas que estão com raiva, revoltadas com líderes. Não, não, não. Isso aqui é para trazer consciência para você. Que tipo de líder eu estou sendo e que tipo de liderança eu estou recebendo.
Ó, a pastora tá dizendo assim, olha, já tive um líder que chamava pessoas dentro da igreja de burra. Olha isso, gente. Olha isso. Eu entendo que o povo perece por falta de conhecimento, né, pastora? Então, olha só. Um povo que se submete a esse tipo de liderança é um povo com pouco conhecimento. É um povo com pouco conhecimento. Porque se tem conhecimento da função do líder, do papel do líder, jamais se permitiria viver algo desse tipo. Entende? Esse líder não tem conhecimento do que é liderança, não tem conhecimento de Cristo, porque se tivesse não agiria assim. Não agiria. Por exemplo, dentro de uma família, um pai, um marido, ele exerce a figura de Cristo, sabe? Um pai, ele exerce essa figura de autoridade de Cristo. Então, ele é o primeiro a executar e a ensinar a esposa, os filhos a agirem da maneira como Cristo agiria. Aí a Raíssa está falando assim, olha, um líder que não sabe liderar sua própria casa, é impossível liderar a vida dos outros. Exatamente. Raíssa, é isso, é isso. Nós damos aquilo que temos. E você pode perceber, a liderança é a fonte. É a fonte. Se você perceber que está tendo muito problema, que está tendo muitos entendimentos, muitos conflitos, ou muitos casais que não dão certo na igreja, sempre acontecendo coisas e não flui, não flui. Gente, olha para a casa do líder. Olha para ver se ele é referência, porque ele é a fonte. Ele é a fonte. Se é um casamento de fachada, se o líder trata mal a esposa, se a esposa trata mal ao seu líder, que é o seu líder. Às vezes acontece de ser como eu. Eu fui liderada há muitos anos pelo meu marido. Ele é meu marido, mas ele era meu pastor. Entende isso? Então ele era marido e pastor. Eu devia a obediência a ele como pastor e como líder. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Aí hoje, mulheres não respeitam nem como marido, quem dirá como pastor. Vira uma bagunça. Pastores que não cuidam bem das suas esposas, tratam como qualquer coisa, não cuidam bem dos seus filhos, não tratam bem seus filhos. Gente, isso é muito sério. Como é? Para pra pensar comigo, gente. Como deve ser uma instituição composta de várias famílias, aonde o líder não trata bem a esposa não obedece o marido, os filhos são rebeldes, não há limites. Como é o reflexo dessa igreja? Provavelmente famílias disfuncionais, aonde o marido também não trata bem a esposa, maltrata a esposa, não dá limite aos seus filhos, esposa que não obedece o marido. Você entende isso? Olha como que é sério você entender qual tipo de liderança você está seguindo e qual tipo de líder você está sendo. O Márcio está dizendo, bom aprender com você. Posso e tenho que melhorar cada dia mais. Todos nós, Márcio, porque o bom líder é aquele que está em constante construção. Sempre. Sempre buscando mais conhecimento. E a Raíssa vai dizer, sim, pastora, infelizmente a culpa é sempre dos outros, menos dele próprio. Exato. Líderes soberbos, presunçosos, acontece muito. O objetivo não é inflamar o nosso coração contra eles, é trazer consciência. Esse tipo de liderança eu não exerço mais. Esse tipo de liderança eu não me submeto mais. Entende isso? Porque se eu estou debaixo de uma liderança, se eu não obedeço, eu estou em desobediência. Então sai. Procura uma liderança que vai honrar você, que vai cuidar de você, que vai acolher você e que vai desenvolver você. Porque a liderança nada mais é do que desenvolver pessoas. Líder não é dono da vida de ninguém. Eu já tive líderes que queriam controlar a minha vida. Daniel, seja bem-vindo. Psicólogo Daniel, uma bênção. Fica à vontade, meu amigo. Olha só, já tive líderes, o psicólogo tá aí, ele vai saber falar justamente sobre isso. Líderes querem controlar a vida das outras pessoas. Nós ficamos, pessoas que não têm gestão emocional, não têm inteligência emocional, não têm autoconhecimento, não têm gestão de si mesmo, acabam se submetendo a lideranças autocráticas. Isso aí, autoritárias. É isso, Daniel. Tá? Que o tempo todo impõe, o tempo todo é do jeito deles, o tempo todo dele é certo, o ego tá lá em cima, não é isso? Gente, e aonde está o cuidado? Aonde está a empatia? Aonde está o desenvolvimento? Ninguém é desenvolvido com controle, não existe isso. Não existe isso. Percebe? Uma criança, quando você vai passar pelo processo de crescimento, uma criança, se você impede ela de andar, não, você vai se machucar.
ela nunca vai aprender. Mas se você permite ela andar mais direcionando, você está ajudando ela a desenvolver. Existe mais diferença. Apenas com a imposição, entende? Ou com o acompanhamento, com o desenvolvimento. Não pode fazer, mas calma. Olha, vamos entender o seguinte, esse caminho aqui pode gerar isso, aquilo, esse pode gerar isso. Vamos fazer aquilo que é melhor para nossa equipe, vamos fazer isso que é melhor para você, para sua casa, para sua família. O líder sempre vai direcionar, nunca vai impor. Líder não é dono de ninguém. Eu peço todos os dias, pastora, para Deus me ensinar, para quando eu chegar a minha vez de exercer meu chamado, ser exemplo antes de ensinar, sentar para aprender, porque são vidas, almas muito tristes. Exatamente. Aprender antes de ensinar. Mas, Raíssa, se você tem filho, você já é líder. Se você exerce alguma autoridade no seu trabalho, você já é uma líder. Se você ensina alguma coisa para alguém, você já é uma líder. Se você faz uma live falando sobre uma palavra, você já está, de alguma maneira, desenvolvendo pessoas. Então, entende isso. A gente exerce autoridade em várias situações da nossa vida. A liderança, perdão. Em vários momentos da nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado justamente por causa disso. Porque às vezes pensamos que isso não é liderar e então lideramos mal. Direcionar um filho, colocar limite num filho é liderar. É liderar. E isso precisa ser feito. Ó, Márcio, vou chamar minha esposa aqui agora e perguntar a ela como estou liderando ela e meu filho em casa. Olha só, é forte isso aí, hein? Tem que estar preparado para ouvir essa resposta, hein, Márcia? Exato. E posso dizer, de tempo em tempo, eu e minha esposa aprendemos. De tempo em tempo, nós fazemos esse check-up. Eu faço check-up, gente. Sempre faço um check-up aqui. Agora eu tô fazendo um check-up da liderança, né? Onde eu faço chamadas com pessoas, com líderes, para entender como tá sendo, né? Por que a sua liderança está passando por essa situação, por esse desafio, por esse conflito? Eu faço esse chamado, né, esse check-up. Esse check-up é gratuito. E a gente, né, dependendo de como foi esse resultado, a gente caminha junto, entende? Então, se você quiser, é só clicar no link aqui, né, e mandar mensagem que a gente vai estar caminhando junto, ok? Mas, de tempo em tempo, eu e meu esposo, a gente senta para conversar. Olha, vamos ajustar isso aqui? Né? Olha, isso aqui não foi legal, isso aqui gerou isso aqui gerou aquilo. Porque, gente, de tempo em tempo precisa ajustar. Precisa ajustar as estratégias, ajustar a visão, observar os resultados. Entende isso? Então, ninguém melhor para perguntar. Sua esposa e seus filhos. Ela sorriu e disse que eu seria um bom líder para a igreja. Que a nossa casa é bem liderada. Olha! Nossa, ganhou a noite, hein, Márcio? Que bom, Márcio. Tenha sempre isso em mente. Um bom líder é aquele que desenvolve pessoas. Você tem a responsabilidade de desenvolver sua esposa e seus filhos. O bom líder da casa é aquele que provê, aquele que protege e direciona. Meu Deus, provê, protege, direciona. Guarda isso aí, tá bom? Então, olha só. Gestão emocional, não agir com a impulsividade, tá? Não agir sem domínio próprio. Domine o seu interior. Um líder sem governo emocional se torna perigoso em suas ações e decisões. Por quê, Carol? Porque o rei, ele me vai, depois de estar alegrinho, de estar sem domínio, de estar impulsivo, chama Vasti. A que desobedeceu, gente. Aí chegamos no ponto. Chama Vasti e fala, pode vir. Pode vir mostrar sua beleza. Olha só que líder ostentador, gente. Vem aqui mostrar sua beleza, traz sua coroa. Eu quero expor você para os convidados. Eu quero expor o que eu tenho em casa para quem tá aqui fora. Gente, meu Deus do céu. Aí eu vou entrar num ponto aqui, um parêntese. Isso aqui não tá nem anotado, mas um parêntese aqui um pouco polêmico. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Uma pessoa, gestão emocional é o que menos vejo nas lideranças. Olha o Daniel falando, ó, o psicólogo Daniel, exato. E é o que mais deveria ter, né, Daniel? A gestão emocional. É o que menos a gente vê, o que mais deveria ter. Exatamente. Isso é o reflexo de líderes que não estão olhando para Cristo. Líderes que estão liderando pode ser qualquer coisa, por dinheiro, por poder, controle, menos liderando por Cristo. Não existe isso, gente. Não existe mesmo. Então, olha só. Abri um parênteses rápido aqui, um pouco polêmico, mas
A exposição, gente. Um líder sem governo, ele expôs a esposa. Ele quis expor a Vasti. E aí, o que nós vamos entender? Um homem que expõe a sua família, que expõe a sua mulher, ele é um homem inseguro. Totalmente inseguro, imaturo. A exposição, ela pode nos trazer alusão a várias situações. Mas o que eu vejo aqui nessa palavra é que a exposição, ela vai revelar a insegurança do rei. Ele era tão inseguro que a maneira dele ganhar a autoridade é por aquilo que ele tinha. Então ele mostrou o reino, ele mostrou as riquezas, ele deu o banquete e agora ele quis mostrar a Vasti, a esposa. Não tem muitos homens por aí, isso aqui, gente, não é aula de doutrina, tá? Fiquem tranquilos. Mas, um parênteses, muitos homens por aí que gostam, querem, não colocam limites em casa. E não tô falando de um homem impositivo e duro, não, mas de direcionar, meu amor. Essa roupa não tá legal, olha, tá transparente, tá muito curta. Você é uma mulher de honra, respeitosa, se você abaixar vai aparecer tudo, né? Então, talvez seja melhor trocar, o que você acha e tal. Beleza. Agora, o que o rei faz? Eu vou mostrar sua beleza. Eu vou expor você para todo mundo. Eu vou expor você para quem quiser ver, para quem quiser admirar você. Existem muitos homens que fazem isso, mas porque revela a insegurança. Então ele precisa mostrar que o que ele tem é bom, o que ele tem é bonito, sabe? O que ele tem é avantajado, ou seja lá o que for. Para trazer certa segurança para ele, mas o que traz segurança para uma liderança é Cristo. O que traz segurança para uma liderança é o caráter de Cristo nele, é quem ele é, sabe? E aí, ou seja, um líder que lidera distante de Cristo vai ser um líder inseguro que vai errar na sua liderança. Gente, meu Deus do céu, isso aqui é uma chave, pelo amor de Deus. Se tiver algum homem aqui nessa live, não fico com raiva de mim não, mas isso aqui é live de gente madura. Ó, Márcio e Daniel só de homem, o resto é tudo mulher. Oh, glória a Deus. Segura essa bomba aí, Daniel e Márcio. Mas as mulheres também. Segura isso. Por quê? Por um lado tem um homem sem governo, um homem que gosta de expor, né, o que tem, ostentador. E por outro, uma mulher desonrosa. Uma mulher sem limites. Uma mulher sem sabedoria. Então vamos lá, gente. Vamos entender isso aqui. São dois e os dois precisam cumprir o papel. Aqui houve um erro de Vasti porque desobedeceu e houve um erro grande demais da liderança de Assuero, do rei. Porque ele quis expor, ele estava totalmente, gente, totalmente fora de si. Ele quebrou vários princípios aqui. Não tinha como não ter consequência com isso. E mesmo que, muitos pregam, Vasti estava honrando com a sua vida, né? Ela não queria perder a sua honra, não queria se expor, não queria perder o valor que ela tinha, mas ela desobedeceu. E a ordem era que obedecesse ao rei e ponto. Ele era rei, era marido, e às vezes a gente coloca condição para obedecer. Eu só vou obedecer meu marido se... Eu só vou tratar meu marido se ele fizer o que eu quero. Ai, meu Deus, gente. É polêmico, eu sei. Mas engole seco que daqui a pouco vai virar mel no teu estômago. E lá na frente tu vai agradecer. Hoje a minha liderança é saudável. Quem diz isso aqui pra vocês é uma pessoa que passou por muitos desafios na liderança. Eu errei muito. Meu marido errou muito. Até a gente ajustar. E hoje nós estamos sendo cura para outros líderes. O quanto eu chorei, o quanto eu achei que Deus não estava comigo. O quanto eu passei por problemas desnecessários por causa da má conduta, da quebra de princípios, sabe? Um bom líder é aquele que não quebra princípios. A Rose está falando, eu preciso urgente de ajuda para que eu consiga liderar minha casa, que eu e meus filhos, que o Senhor me dê muita calma, sabedoria e controle, porque eu estou muitas das vezes fora do controle. Isso, Rose, gestão emocional. Eu te fiz aquele convite, lembra? Para mim poder te acompanhar, te ajudar. Hoje você está longe, mas a gente tem a rede, a internet que aproxima qualquer um. Hoje eu estou aqui próximo de vocês. Então, pensa nisso, tá? A gente tem essa mentoria. É só mandar mensagem, tá bom, Rose?
E com o Senhor na frente tudo dá certo. Então, olha só. Observem como vocês estão agindo, tá? Como está sendo a conduta de vocês. Hoje, uma mulher que anda com roupas extravagantes demais, a filha vai olhar e vai fazer o mesmo, entende? E se lá na frente você não quer que a sua filha ela seja cobiçada por homens maliciosos, sabe? Se lá na frente você não quer ver seu filho levantando a mão para nenhuma mulher, se você não quer ver seu filho sendo grosseiro para nenhuma mulher, faça você primeiro, seja um bom líder, seja uma boa líder. Vá à frente, tenha domínio, tenha sabedoria, direcione a sua casa, direcione seus liderados. Não age com desequilíbrio, não age baseado no poder, não age com ostentação, age com sabedoria, ok? Então, pra gente já partindo pro final, meu Deus, que eu falei até demais. Gente, o que uma má liderança gera, né? Olha só, mais um ponto. Terceirização das decisões. Você percebe se o líder é bom quando ele é um líder que decide. Ele é um líder que sabe aquilo que é bom para sua equipe. O que o rei Assuero vai fazer? Ele comete um monte de erro, quebra um monte de princípio, aí chega agora, depois que a esposa desobedeceu, ele leva um impacto. A rainha falou não para mim. O que eu vou fazer? Inseguro do jeito que ele era, a gente não falou sobre isso? Ele era inseguro, ele estava baseando a sua segurança naquilo que ele tinha, mas a mulher formosa, a mulher linda, a rainha que ele tinha desobedeceu. E agora ele sofre uma pressão, gente. Ele está com um desafio na mão. Só que um rei inseguro não sabe o que fazer. Uma pessoa insegura, um líder seguro, não sabe lidar com pressão. E aí o que ele faz? O que ele faz? Miriam, linda, Deus abençoe, seja bem-vinda, minha querida. Esposa do Márcio, não é isso? Seja bem-vinda, meu amor. Aí, olha só. Um líder inseguro não sabe lidar com pressão. Então, guarda isso. Se você é um líder inseguro, uma líder inseguro, vai buscar definir a sua identidade. Porque isso vai prejudicar você. Nas tomadas de decisões, na resolução dos problemas, você não vai saber o que fazer. E aí, o que você vai fazer? Terceirizar as decisões. Gente, aí ele terceiriza as decisões, pergunta aos conselheiros da época. Na época, era comum ter conselheiros, né? Eles eram um povo específico para aconselhar sobre decisões na época. Só que, olha só, gente, pelo amor de Deus. Hoje nós temos um grupo de conselheiros, que são os presbíteros da igreja. As empresas têm grupos de conselheiros. Nós temos isso, nós temos. Hoje nós temos grupos que aconselham casais. Nós temos. O problema é quando até os conselheiros estão fora da visão. Esse é o problema. O problema é quando o líder está tão inseguro que ele não consegue tomar nenhuma decisão. Ele sempre precisa terceirizar. Ele sempre precisa consultar alguém. Ele sempre precisa pedir a validação. O que você acha? O que eu faço? Gente, insegurança na liderança vai extrair consequências. Muitas consequências. Assuero estava pressionado. Ele não sabe qual decisão tomar, então ele transfere. Aí, olha, guarda isso aí, anota isso aí. Oi, Hugo, tudo bem, meu amor? Seja bem-vindo. Ele provoca, ele terceiriza, aí por último ele pune. Ai, gente, aí eu perco a minha paciência com essas coisas. Porque é um líder que faz tudo errado e depois ele pune como se ele tivesse totalmente certo. E, na verdade, houve erro das duas partes. Vastim desobedecer, mas em Assuero, por ser um líder ostentador, um líder sem governo emocional, um líder que controlava disfarçadamente com generosidade. Entende isso? Tava cheio de erro, cheio de quebra de princípio. E aí ele pune. Agora eles estabelecem, agora é um decreto, por conta da atitude de Vasti. Vamos fazer isso, porque senão todas as mulheres da época irão fazer também, irão se sentir no direito. Aquilo ali para eles era uma ameaça, gente. Porque eles precisavam do apoio do povo. Eles precisavam da graça do povo, porque na guerra, o que eles iriam fazer? Eles precisavam que a maioria estivesse com eles. Então, se, com a atitude de Vasti, o povo se rebelasse, o povo fizesse igual,
o reinado de Assuero estava perdido. Entende isso? Então ele ficou muito pressionado com aquilo, mas foi algo que ele causou. Se ele não tivesse agido com esse desgoverno emocional, não tivesse exposto a sua família, se ele não tivesse sem a sanidade mental, se embriagado, alegrinho, impulsivo, sem domínio, isso não teria acontecido. Então, entende? Eu sei que depois tem um propósito de Deus, porque aí vem Esther. Eu entendo tudo isso. Mas esse cenário aqui não precisava ter sido dessa maneira. Talvez esse problema na sua casa não precisava ter sido assim. Talvez essa crise no casamento não precisava ter sido assim. Talvez... Amém, meu amor, depois eu vou te seguir de volta. Talvez esse problema instalado no ministério não precisava ter sido assim. É consequência de uma má atitude que vai gerando outras. Um abismo sempre chama o outro. Gente, tudo que um líder fizer vai repercutir. A responsabilidade ela é grande. Tudo que um líder fizer vai gerar consequências. Tudo que um líder fizer vai soar na sua equipe. Você é fonte. É você que está emanando. Você é o reflexo. Então, preste bem atenção. Tenha domínio. Não terceirize decisões. Uma boa liderança, ela sempre vai buscar ouvir e saber o que é melhor ser feito, mas não como base o seu ego, mas não como base o poder. Um líder, ele vai agir mediante a necessidade da sua equipe. Sempre, sempre. Hoje, o que existem muitos, são muitos líderes que tomam decisões, tomam direcionamentos, fazem mudanças, transições, baseado no ego, naquilo que acham, naquilo que é bom para ele. Se me ofendeu, eu tiro. Ai, meu Deus do céu, gente. Se me olhou estranho, eu não vou dar mais função. Gente, que é isso? Não, liderança não é isso. A liderança, tá? Daniel, vai muito da visão de cada um, né? Mas o que eu entendo? Carol, vou te falar o que eu entendo. A melhor liderança é a seguinte. É chamada de liderança equilibrada, de vez em quando eles usam outros nomes, que é situacional, se eu não me engano, o nome dessa liderança. Que é uma liderança que ela vai ser exercida mediante aos seus liderados. Por exemplo, se eu lidero um grupo com pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Um é mais autoritário, veio cheio de carrapiche, mais rebelde. Como que eu vou agir com essa pessoa? Eu vou agir do mesmo jeito que eu acho aquela pessoa que é totalmente obediente, aquela pessoa que tudo que eu falo, aquela pessoa cata, pegou a mesma visão, faz sem precisar pedir. Não tem como agir do mesmo jeito, entende? Então eu entendo que a melhor liderança é aquela que você age diante da situação. Você tem a sua essência, como eu tenho a minha essência. Eu sou uma líder de temperamento colérica tratada. Então, eu sou uma líder que eu tô sempre fazendo, eu sempre vou à frente. Eu sou uma líder que eu não preciso me mandar para fazer, eu sempre faço. Eu sou uma líder que eu preciso ter paciência, porque a colérica geralmente é mais impaciente, sabe? Aquela mais, pegou, fez, pegou, falou, sabe? Então, assim, colérico precisa de domínio, precisa ser tratado. Aí, por exemplo, você vai liderar uma pessoa colérica não tratada, com fleumático, que é aquela pessoa que dá paz, tá tudo bem, não tem como ser do mesmo jeito. Então, se eu pego uma pessoa assim, eu preciso ser mais firme com ela. Não, meu irmão, não vai ser assim. Tá fazendo errado, essa situação vai gerar isso, não vai ser assim. E acabou, entende? Mas sem desrespeitar ninguém, mas sem humilhar ninguém, sem destratar ninguém. A firmeza não é humilhação. A firmeza não é controle, entende isso? Ser firme é uma coisa, controlar é outra. Então, eu entendo que a liderança situacional, essa é a mais... Né, Daniel? Essa é a que a mais aponta para Cristo, né? Para essa liderança que a gente tem como referência, entende? Mas depois vocês procurem lá. Eu falei um pouquinho na outra live, vai lá no meu Instagram, os tipos de liderança. Eu falei sobre a autocrática, eu falei sobre a liberal. Já estou encerrando essa live. Então é bom a gente entender um pouquinho sobre os tipos de liderança, porque de repente nós estamos sendo liberal demais, deixando todo mundo fazer o que quer, né? Aí também não, meu irmão, não é assim.
Não é assim? Tem líder. Se tem líder, o líder é que impõe limite, mostra a visão e ele direciona. Então não é para todo mundo direcionar. Então não precisa de líder. Entende? E eu entendo que para haver crescimento, para haver organização, em tudo precisamos de uma liderança. Em tudo. Precisamos de alguém que direcione. Ok? Então é isso, gente. Então olha só, ele pune a Vasti pra gente partir pro final. E aí eu digo pra você o seguinte, existem muitos líderes que punem, chamando de rebeldia aquilo que é limite. Gente, meu Deus, isso é muito sério. Hoje, o que mais nós estamos vendo são líderes que se aproveitam do poder que têm. Milena Moura, que honra recebê-la nessa live. Seja bem-vinda, meu amor. Estamos falando sobre liderança, estamos no finalzinho, Milena. Líderes que caracterizam como rebeldia alguém que impõe limites. Isso acontece muito. No século que nós estamos, isso acontece demais. Só que o povo perece por falta de conhecimento. Hoje, nós aqui nessa live, recebemos conhecimento do que é a liderança. Quais são os tipos de líderes? Recebemos conhecimento de como está sendo a minha liderança. E se eu devo mesmo me submeter a este tipo de liderança. Uma liderança sem governo emocional? Uma liderança que não tem esse direcionamento, está embriagado emocionalmente? Uma liderança que é ostentadora, lidera por ostentação, ganha as pessoas por ostentação. Essa não é uma liderança saudável. Um líder que pune alguém, dizendo que é rebeldia, mas na verdade são limites. Nós precisamos entender aquilo que faz bem, aquilo que faz mal e impor os nossos limites. Porque um líder, ele não impõe, ele ensina. Um líder, ele não controla, ele conduz. Você está entendendo isso aqui? Então, olha só, essa questão de viver sobre manipulação ou manipulando acaba aqui. A Milena dizendo que conteúdo de suma importância. Muito, muito. Porque aonde nós estamos introduzidos existe uma liderança. E que tipo de liderança nós estamos sendo conduzidos? Não é isso? Então, olha só. Líderes que protegem o controle ao invés da honra. Liderar não é controlar, liderar não é cuidar da vida de ninguém. Liderar não é assumir domínio do outro. Liderar é direcionar. Então, se você chegou aqui e me ouviu até agora, você foi extremamente maduro para ouvir esse papo aqui de liderança, porque cada ponto aqui revela talvez uma deficiência que está em nós. Uma falta de governo emocional, não é isso? Às vezes revela uma insegurança na nossa liderança. A gente precisa o tempo todo da aprovação, da confirmação do outro. Isso vai nos fazer errar. Cada um tem uma visão. Cada um tem uma doutrina. E aí, se você é direcionado por várias visões, meu Deus do céu, a sua equipe não vai chegar em lugar nenhum e vai ser uma bagunça. Cada um vai falar uma língua diferente. Você precisa se posicionar como um bom líder. Um líder que tem como referência, primeiramente, o maior líder que é Jesus. Eu vou frisar isso aqui o tempo todo. O nosso maior líder é Jesus Cristo. Carol, como que eu faço para aprender com Jesus? Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa abrir a palavra de Deus e se relacionar com Ele, conhecer dEle. Eu gosto muito de ler e leio muitos livros e tenho lido alguns livros sobre grandes líderes. Gente, quem dirá Cristo? Quem dirá Jesus? Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso abrir a palavra de Deus e conhecer sobre Ele como Cristo agiu. Carol, mas tu não tem noção do que eu estou vivendo no meu lar. Eu sou líder da minha casa. E aconteceu isso, aquilo. Como Jesus agiria? Como Jesus faria? Abre a palavra. Abre a palavra. Um líder que eu não sou liderado por ninguém. Eu lidero a minha vida. Querido, você está fora da visão. Você está fora da visão. Você vai levar a sua família para a perdição. Olha a Milena falando. Jesus é o maior líder da história. Sem sombra de dúvidas. Ele é o nosso maior líder. Então, antes de olhar para o homem, antes de olhar para as pessoas, antes de olhar para a falha dos outros, porque muitas das vezes a falha de um líder nos faz errar também quando nós estamos inseguros, quando nós estamos falhando também como liderados, nos faz errar quando estamos sem conhecimento, sem autoconhecimento.
Então, olha só, olhe para Cristo. Uma toalha e uma vasilha com água. Ó, Márcia. Gente, que live foi essa? Pelo amor de Deus. A partir de hoje, você vai sair daqui muito melhor do que você chegou. Como um bom líder. E analisando debaixo de qual liderança você está. Tá bom, queridos? Então, espero que você tenha anotado cada ponto. E entendendo que a liderança que Cristo realmente quer que nós venhamos exercer é que sejamos líderes que vamos à frente, líderes que são referência, líderes que têm Cristo como referência. Uma liderança não por poder, não, mas por legitimidade. Guardou isso aí? Anotou isso aí? Gente, não perde não que isso é chave. Ô, Daniel, sempre bom te escutar, Carol. Muito obrigada, Daniel. Deus te abençoe. Líder que tem capacidade de dar uma rota, de direcionar uma equipe. Olhe para a sua equipe. Se a sua equipe não desenvolveu nada, existe uma deficiência na sua liderança. Porque o maior papel de um líder é desenvolver pessoas. Se eu desenvolvo alguém, querido, a minha liderança, os meus líderes, eles precisam mudar. Existe um desenvolvimento, uma mudança de nível. Agora passou um ano, minha liderança está do mesmo jeito, a mesma quantidade de pessoas, ou até diminuiu. O povo não amadureceu na mentalidade, não governa seu emocional, existe uma deficiência. Então olhe para isso. Que tipo de líder Deus quer que eu seja? Abra a palavra de Deus, se relacione com o maior líder que nós temos e seja um líder exponencial. Tá bom, queridos? Ó, Deus abençoe vocês, compartilhe essa live com mais 10 pessoas, eu vou deixar gravada aqui por alguns dias, tá bom? E espero que esse conteúdo seja de grande valia para a sua vida, para a sua liderança no seu lar, para a sua liderança no seu ministério e aonde você estiver, tá bom? Deus abençoe, líderes! Um grande beijo e até a próxima. Obrigada, Milena, Daniel, Pastor Lucas, Márcio, esposa, Deus abençoe vocês, Rosemary, Pastora Lucimar, pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês aprendendo juntos. Beijo! Boa noite!